Muitas boas novidades no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre o tema e fala também sobre o futuro de Pogba, que não será no Corinthians. As últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians. Paul Pogba está ficando cada vez mais distante. Proposta feita no mês passado de 3,5 milhões de reais mensais não foi aceita pelo jogador, que agora tem oferta pesada da Fiorentina. Pelo menos é o que garante o site Fichagens, que cobre o mercado europeu, com sede lá na Espanha. A apuração do pessoal dá conta de que a Fiorentina fez uma oferta boa e tem o exemplo de De Gea para convencer o Pogba a assinar contrato. Só para lembrar que o De Gea, goleiro, foi companheiro do Pogba nos tempos de Manchester United, os dois estavam por baixo, e o De Gea vive grande fase na Fiorentina, que faz campanha das mais interessantes no futebol italiano. Importante lembrar ainda que o Pogba já tem autorização da FIFA para voltar a treinar em qualquer clube com quem ele tem interesse de fechar a partir de janeiro, e em 11 de março termina a suspensão por doping. O francês ficou 2 anos parado porque foi flagrado num exame antidoping. Só para completar em relação ao Corinthians. O Pogba foi o grande alvo da diretoria de Augusto Melo nessa temporada, mas estou para te dizer que hoje o Corinthians já não é capaz nem de cobrir os 3,5 milhões de reais oferecidos no mês passado. A crise financeira cada vez maior tem impedido o Corinthians de fazer movimentos importantes. Só para completar em relação ao jogo contra o Santos, na noite dessa quarta-feira, na Neoquímica Arena, todos os ingressos vendidos e mais reclamação de torcedores alvinegros por conta do privilégio que vem sendo dado a sócios do Corinthians no Parque São Jorge. Para falar sobre o Corinthians com excelentes e várias boas notícias. A primeira delas, o primeiro triunfo em clássico de 2025, enfim, aconteceu 2-1 contra o Santos na Neoquímica Arena lotada. O Corinthians chegou a 25 pontos, líder geral do Campeonato Paulista e praticamente garantindo o primeiro lugar do seu grupo. A distância do Corinthians para o Mirassol, que é o segundo colocado, é de 9 pontos. O Corinthians ainda faz mais 2 jogos e precisa de 1 pontinho para não depender de qualquer resultado do Mirassol. Dá para dizer que o Corinthians será o primeiro do seu grupo e também terá a melhor campanha da fase de grupos. Isso assegura ao Timão o direito de decidir todas as partidas em casa, nas quartas de final, na semifinal e também numa eventual final. Campanha ótima, com apenas uma única derrota, aquele tropeço diante do São Paulo no Morumbi. Importante contar também que na noite dessa quarta-feira, com Memphis Depay vestindo a camisa 10, Corinthians bateu o recorde de público na Neoquímica Arena, foram 47.695 pagantes. Por uma arrecadação de 2,9 milhões de reais de renda, esse valor é bruto. O recorde de público até então era de 2023, num jogo de Copa do Brasil, fase semifinal contra o São Paulo, 46.517 torcedores, mais de 1.000 pessoas a mais na partida dessa quarta-feira. Corinthians que vai muito bem, obrigado, dentro de campo. Joga agora no sábado contra a Portuguesa, no Pacaembu, e estreia na pré-Libertadores contra a Universidad, time da Venezuela, na Venezuela, na próxima quarta-feira. Em dia de Neymar, Yuri Day. Foi o Yuri que marcou 2 vezes, o Memphis jogou muito também, o Garro é brincadeira. Que trio ofensivo tem o Corinthians. O Timão vence o primeiro clássico da temporada, atinge uma pontuação espetacular, classificado, líder geral. E o Santos, hein? Muitas dificuldades. Vamos falar do jogo? A arbitragem também foi polêmica. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom, pessoal, o Pedro Caixinha, como a gente imaginava, escalou 3 zagueiros, ou na verdade o Luan Pérez como um cara mais pela esquerda, e sofreu com os avanços de José Martínez. Depois desses 3 zagueiros, né, um time já conhecido, com o Léo Godoy na direita, sem o lateral esquerdo, né, o Tassiano acabava compondo mais o meio de campo, juntamente do Rincon e também do Diego Pituca, e aí o Neymar, como sempre, flutuando ali com o Guilherme e o Tiquinho Soares lá na frente. O Soteldo ficou pro segundo tempo, exatamente porque o Santos sabia, né, que enfrentaria um Corinthians muito forte dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians, dentro da sua escalação habitual, e felizmente João Pedro Tchoca titular, a grande novidade ao lado do André Ramalho, e de restante Rodrigo Garro titular desde o início, Hugo na esquerda, Mateuzinho na direita, Hugo Souza no gol, né, Ranieri como primeiro volante, e aí uma inversão daquilo que a gente estava se acostumando. O Carrilho, normalmente pela direita, atua pela esquerda. Por quê? Justamente para você potencializar esse jogo do José Martínez, que vai muito bem pelo lado direito, combinando jogadas com o Mateuzinho. Na
frente, Memphis e Yuri com o Rodrigo Garro armando. Esses foram os times de Ramon Dias e Pedro Caixinha. E os primeiros 15 minutos, eles foram todos do Santos. O Santos não agrediu tanto assim o Hugo Souza, não é que tenha sido um massacre, uma pressão avassaladora, mas o Santos não deixava o Corinthians sair com a bola. O Corinthians estava um pouco estudando o jogo ali, muitas vezes tentando uma bola mais longa ou um passe por dentro, e o Santos marcando alto, roubando essa bola, rondando a área do Corinthians, né? O Neymar já pegava algumas bolas ali, tentava algum drible ou outro e tudo mais, e o Corinthians ainda estudando o jogo. E o tempo foi passando, 10, 15 minutos e tal, e que coisa, né? Só o Santos atacava, gerava escanteio aqui e ali, e o Corinthians não passava do meio campo, até que entrou em campo, em cena, a figura do Yuri Alberto, né? Ele começou a chamar o jogo lá, começou a pegar reposições de bola do Hugo, começou a receber alguns passes, cavou uma falta aqui, outra ali, acreditou na jogada, nas disputas e tudo mais, e aí ele foi levando o Corinthians pro setor ofensivo aos poucos. E aí a gente tem a jogada do primeiro gol, que já desmonta o Santos, que vinha, não digo melhor, mas com mais volume naquele momento. Quando toma o primeiro gol, já toma a primeira pancada, né? Que é justamente o avanço do José Martínez pelo lado direito. Se tem uma novidade tática no time do Ramon, do ano passado pra cá, que tem um sistema muito consolidado, aquele modelo de jogo com o losango, né? O primeiro volante, os dois vértices, né? O Bidon, normalmente o Carrilho, e o Garro lá na frente com o Ranieri de primeiro homem. E os dois atacantes, o Memphis e o Yuri. Se tem uma novidade, é justamente o José Martínez como esse cara pela direita que ataca muito o espaço pela força física que ele tem, pela vitalidade, com combinações muito boas com o Mateuzinho e, cara, chegando à linha de fundo e cruzando. Foi isso que aconteceu no primeiro gol. E aí o Yuri tem todo o mérito de antecipar ao João Basso e num toquinho a bola ainda desvia no zagueiro, mata o goleiro Gabriel Brazão, bate na trave e entra o Yuri marcando mais uma vez, sendo decisivo pra quem tinha alguma desconfiança, né, que o Yuri não tinha começado a temporada tão bem. Muito começo, gente. E foi o primeiro jogo, o primeiro de Rodrigo Garro como titular. Só pra vocês terem uma ideia. Como todo jogo do Corinthians, ele se desenha e se desenhava no passado a partir dessa figura, do agora camisa 8, do agora camisa 8 Rodrigo Garro. Ele que dá toda a dinâmica pro time do Corinthians em termos de criação. Ele que se movimenta, ele ocupa espaços, ele vem buscar a bola no pé do zagueiro, ele dá passe longo, ele dá passe curto, ele tenta passe por dentro, ele se entende, tanto com o Memphis quanto com o Yuri, ele fica buscando os dois a todo instante. Mesmo que esse primeiro gol não tenha partido diretamente do Garro, eu tô citando o Garro, porque o Yuri marcou esses dois gols num primeiro jogo em que a gente teve o trio aparecendo demais, individualmente e juntos, coletivamente, onde eles acabam se tornando ainda mais fortes. E aí o segundo gol, eu não preciso nem dizer o quanto o trio foi importante, né? Porque a bola passa pelos três, coisa que a gente viu muito acontecer no passado. E repito, o Garro fez o seu primeiro jogo como titular na temporada. Então, se a gente tinha alguma exigência em termos de time, e tem, porque o elenco é interessante, é caro, o Igor Coronado foi contratado para isso também, para substituir o Rodrigo Garro. E em alguns momentos ele conseguiu ser importante, numa bola parada, numa qualidade técnica que ele tem. Mas o Garro, ele nasceu para jogar nesse time e fazer essa função. Ele tem um dinamismo que é diferente de todos. Não só do que você tem no elenco do Corinthians. Cara, é difícil encontrar um meia no futebol brasileiro, não à toa ele foi eleito o melhor no ano passado, que faça o que ele faz. Porque ele tem finalização, ele tem bola parada, ele tem o passe longo, passe curto, ele tem a parte física, ele se apresenta, ele marca, ele cerca, ele tá sempre participando do jogo. Ele é diferente nesse sentido. E ele faz o time jogar. E aí o segundo gol, que você tem uma roubada do Mateuzinho, no avanço do Neymar, e uma roubada, assim, muito limpa, né? O Neymar dá um tapa a mais e o Mateuzinho, assim, como quem tira doce de criança, né? E aí faz esse jogo pela direita que funcionou muito bem, justamente onde o Santos era, não digo falho, né? Mas estava com algum problema, porque o Luan Pérez é um zagueiro que estava improvisado e, na verdade, não tinha quem ocupasse aquele setor da lateral, né? Então, o Corinthians aproveitou muito esses espaços. Vai de novo, né? Martínez ali, Mateuzinho, a bola para no Garro, e aí o Garro, fatiada, e o Memphis agasalha, toca de lado e o Yuri faz o segundo gol. 2-0, muito cedo no jogo, ainda no primeiro tempo, desmontando qualquer reação do Santos. Ali o Santos meio que esmorece, né? O Santos que tava tentando alguma coisa, toma um gol, toma o segundo gol e não dava, né? O Neymar foi marcado, o Guilherme pegava a bola muitas vezes, mas muito mais dentro da área, ele não voltava tanto, então essa incumbência cabia ao Neymar, o Tiquinho nulo, desaparecido do jogo, a bola não chegou e ele não conseguiu se desdobrar para receber essa bola. Os volantes do Santos estavam mais preocupados em marcar do que construir, então eles não podiam avançar muito, porque quando o trio ofensivo, quando os armadores do Corinthians pegavam a bola, era muito difícil conter. E aí era muito nítido, né? Que o Garro tinha uma liberdade absurda para jogar. Ok que ele tem essa capacidade de se desmarcar, mas o Santos pecou em deixar o Garro livre pra fazer o que ele quisesse. E aí, obviamente, o Corinthians mandou no jogo. E poderia o Corinthians ter feito muito mais ainda no primeiro tempo. Faz um 2-0, vai pro intervalo, o Martínez acaba tendo que sair. No finalzinho do primeiro tempo eles já invertem. O Martínez já cai um pouco pela esquerda e o Carrilho pela direita, que é onde ele gosta de jogar. E o Carrilho fez um grande jogo também, taticamente inclusive. Aí vai pro segundo tempo e o Ramon é obrigado a trocar por uma questão de lesão muscular e bota o Alex Santana, não, o Rian, que faz essa função pela esquerda, justamente a função do Breno Bidon. Depois, mais um pouquinho à frente, eu pensei, caramba, o Ramon vai querer ganhar o jogo, porque aí o jogo dá uma baixada no ritmo e ele bota o Alex Santana. Não que o Alex Santana seja um cara tão ofensivo assim, mas não é um volantão, né? E ele fica como o primeiro mesmo para que o Corinthians tenha liberdade para continuar criando. Memphis segue, Yuri segue. Aí lá na frente ele começa a fazer as trocas. Vale lembrar que o Memphis recebeu homenagens, né? E a camisa 10, com vários camisas 10 do Corinthians presentes na Neoquímica Arena, né? A Gabi Zanotti do futebol feminino, o Davis, meu irmão, né? Meu primo, né? Pra quem não sabe, casado com a minha prima Clarissa há muitos anos. O Davis, que é o craque do futsal, baixinho, bom de bola, camisa 10 também. Entre outros tantos nomes da camisa 10 para que o Memphis recebesse a 10. E aí o Memphis sai um pouquinho mais adiante no jogo para a entrada do Romero. E aí o Garro também sai, porque primeiro jogo como titular, gente, era difícil jogar os 90 minutos. Eu vi gente cobrando, pô, em clássico não se tira o Garro. O cara chegou no jogo passado, ficou 2 meses sem jogar. Então assim, calma também, porque o Garro vai ajudar muito nessa temporada.
temporada, e entrou o Thales Magno, porque aí sim, né, pra tentar dar um pouco de sangue, de correria, pra ver se o Corinthians conseguia ampliar, porque naquele momento, ali a partir dos 25, 30 do segundo, e é justamente quando o Neymar sai, né, porque o jogo tava muito focado no Neymar, em dar bola pro Neymar, tentar resolver alguma coisa, e ele não tava conseguindo. O Neymar pouco tentou, deu um chapeuzinho de lado, assim, né, de chaleira no Garro e tal no primeiro tempo, mas foi só, né, que ele conseguiu fazer em termos de recurso técnico. E aí o Neymar, quando sai, o Santos fica até um pouco mais agressivo, porque aí você tem Soteldo, você tem Guilherme, e eles vão tentar resolver, né, entra o João Schmidt também, e aí o Guilherme acaba parando no cruzamento da esquerda e de cabeça marca o gol do Santos, e um gol cedo, assim, né, faltava, sei lá, uns 15, 20 minutos ainda de bola rolando, e, cara, dava tempo. E como o Santos naquele momento ali tava reagindo um pouco mais, conseguiu um pouquinho mais de energia, e o Corinthians simplesmente parou de jogar, o jogo acabou se tornando mais tenso do que deveria, de uma forma até desnecessária. O Corinthians correu riscos que não precisava, poderia ter matado o jogo com muito mais tranquilidade, mas aí convidou o Santos pro seu campo, esses jogadores que entraram, eles ficaram pra receber uma transição que não acontecia, nem no contra-ataque o Corinthians conseguia ligar, então o Yuri Alberto foi um cara até que puxou alguns contra-ataques, ele ficou até o final, pelo lado direito, mas muito pouco, alguns passes, o Carrilho tava tentando uma esticada longa pra ver se chegava no Thales, pra ver se chegava no Memphis quando tava em campo ainda, mas não conseguiu, o Santos conseguiu travar, e o Santos resolveu ir pra cima pra tentar alguma coisa. E, cara, por pouco, a coisa, né, não complicou pro Corinthians, que eu entendo, tá classificado, já entrou classificado, abre um 2-0, dá aquela relaxada natural, tem pré-Libertadores na quarta-feira da semana que vem, então tem uma dosagem meio que inconsciente no aspecto físico aí, e também de necessidade mesmo, quem precisava do resultado era o Santos, não o Corinthians. Essa baixada de bola fez com que as coisas se equilibrassem, de uma forma até meio que mentirosa em termos técnicos, né, porque a diferença é muito grande, gente. O Santos tem o Neymar, que não tá jogando, sei lá, 40% do que pode, tem o Guilherme, que é o artilheiro do campeonato, tem o Soteldo, que é um bom jogador, mas paramos por aí. O Tiquinho, que vinha sendo importante, ainda tá fora de ritmo, tava completamente, sei lá, apagado do jogo, então o Santos tem limitações fortíssimas e o Corinthians terminou o ano muito bem e hoje, apenas hoje, nesse jogo, o seu trio ofensivo, que é maravilhoso, fez a sua estreia. Então é o Corinthians que ainda tem um potencial gigante pra crescer e que já vinha bem e que já tem 25 pontos no campeonato. Então você bota a diferença entre os dois, ela é muito significativa. E se refletiu no campo, só não de uma forma maior no placar, porque o Corinthians não apertou mais pra fazer esse resultado. Esse trio, eu vou repetir, ele é o melhor do Brasil, na minha opinião. Ninguém tem um meia e dois atacantes com a qualidade e o entrosamento e a coletividade que o Corinthians tem com esses jogadores. É incrível o que eles são capazes de fazer. Garro, Memphis e Yuri, eles deram muitas alegrias no ano passado já e eu tenho a impressão que eles vão dar muito mais ainda nessa temporada, porque o entrosamento tá melhor, ainda tem alguns ajustes de time pra serem feitos, mas, cara, do meio pra frente, esse trio quando pega na bola, é sinal de que alguma coisa vai acontecer. Então, tá bonito de ver. Existia essa desconfiança da pausa, né? Poxa, terminaram o ano bem, vieram férias, não sei o quê, reapresentação, falta de ritmo, aí o Garro não joga e tal, aí eles não jogam 90 minutos todo o tempo, os titulares, aquela coisa toda, quando eles jogam o primeiro jogo deles como titular, a gente já viu o que pode acontecer. A gente teve algumas polêmicas relacionadas à arbitragem, porque a Edna Alves Batista, ela é muito cobrada sempre, né? Ela é muito questionada. Eu acho que ela tem uma dificuldade realmente em alguns momentos de ter e de impor a sua autoridade, e isso acaba pesando contra ela, né? Porque muitas vezes ela falta com o critério, ela deixa de marcar algumas coisas, os jogadores se aproveitam, né? Ela além de tudo é pequenininha, né? Então os caras cercam ela, aquela coisa toda, e ela às vezes não consegue ter pulso, ela tenta, mas às vezes não consegue ter o pulso necessário. E aí eu acho que a gente tem algumas situações pra analisar. Primeiro, eu sei que a torcida do Corinthians tá a pé da vida com um suposto pênalti, que é um cruzamento do Memphis da esquerda, que a bola bate na mão do Luan Pérez. Digo pra vocês sabe o quanto eu sou justo, mas aquilo não é pênalti. E não é eu que tô dizendo, não é o que eu acho, não é o que eu marcaria, não, é pela regra, gente. Pela regra, o braço dele tá colado ao corpo. Embora bata na sua mão, e bate mesmo, né, no dorso da mão aqui, esse braço ele tá colado. Ele não tá estendido. Mas ele faz um bloqueio e tal. A regra não fala nada disso. A regra fala em movimento natural ou antinatural. Como ele vai pra disputa com esse braço junto ao corpo, ela bateu ali, não há nada que indique pela regra que esse pênalti deve ser marcado. E vou dizer mais, pra mim o Memphis comete a falta na origem com o Diego Pituca. Eu sei que ela não dá, tá? Ela não deu a falta no jogo, ela manda o jogo seguir. Eu sei que o Memphis é o jeito dele de jogar, ele é corpulento, é tipo o Hulk, assim, né? Eles abrem a asa, assim, conseguem muitas vezes ganhar o espaço, mas tem um braço ali. Tem um braço ali que ele joga o Pituca longe. Pra mim é falta, que ela não marca no campo, já é um erro aí. E aí depois tem esse lance na área que eu posso dizer pra vocês que não é pênalti. Não vou nem dizer que eu não marcaria, não é pênalti. Pela regra, não é pênalti. Então o VAR não tinha que chamar, e muito menos pela falta, né? Porque aí é um lance de campo de jogo e tal. Sei que isso vai gerar polêmica, mas tudo bem. Tô aqui pra dar a opinião baseada na regra e tá tudo certo. Você sabe o quanto eu sou justo, né? Eu, pelo menos tento, né? Eu não teria nenhum problema em dizer que foi pênalti, mas não foi, tá? E aí tem um outro lance, bom, tem vários lances, né? De cartão amarelo que ela ignora ou perde a mão no critério. Mas o mais grave, né? É o lance do Zé Ivaldo no Garro. Ele fica provocando o Garro, deixando o cotovelo assim, e aí depois ele deixa o braço no rosto do Garro, que talvez não merecesse um vermelho direto, mas pelo menos um amarelo, né? Como ele já tinha, a consequência seria uma expulsão. Não acho que ele tenha dado um soco no Garro, não sei se foi um tapa, mas ele jogou a mão. No mínimo foi um ato hostil. Esse ato hostil renderia um cartão amarelo e ele seria expulso fatalmente. Ela preferiu administrar, preferiu conversar e aí acho que ela perdeu um pouco a mão. O Memphis também, eu acho que... Cara, o Memphis causou no jogo, né? Porque ele abraçou a Edna em algum momento, ele empurrou o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, ele peitou o João Basso, ele discutiu com o Neymar ali, mas numa boa e tal, o Martínez e o Neymar tiveram um quiprocó maior, mas ele chamou muito o jogo. Por isso que eu destaco o trio, porque você tem o Garro, que começa a jogada do segundo gol de uma forma maravilhosa, e ele participa do jogo ativamente, você tem o Yuri, que faz os 2 gols, e você tem o Memphis, cara, que entrou completamente no psicológico dos jogadores do Santos. Ele controlou o jogo psicológico, ele dominou as ações, ele dominou a arbitragem, ele chamou pra ele a responsabilidade. Ele tensionou o jogo na temperatura que ele queria. Esse foi o Memphis do jogo que
entendeu, finalmente, como o Corinthians deveria jogar um clássico. Talvez não nos minutos iniciais, né, que o Corinthians meio que demora pra acordar, mas depois sim, que era uma crítica que se fazia ao Corinthians depois da derrota pro São Paulo e empate pro Palmeiras. Esse foi o jogo. Uma vitória pro gasto, sem muito esforço, pela diferença técnica dos dois times, que poderia ter sido muito mais elástica e não foi. E com isso, o Corinthians chegou a 25 pontos, líder geral, já classificado, os outros que lutem, e ganhou o primeiro clássico diante da sua torcida com um recorde de público. Público total 48 mil, cara, que loucura. Pagante 47. Se ampliar um pouquinho esse estádio, hein, como há projetos pra isso, o Corinthians vai botar 50, 60 mil todo jogo. É loucura o que faz essa torcida. E a perspectiva é boa, né? Acho que era um enfrentamento interessante, apesar das limitações do Santos, não deixa de ser um clássico. Era um teste um pouco mais forte, para deixar o Corinthians um pouquinho mais vivo, um pouquinho mais confiante pra fase de mata-mata que vem agora do Campeonato Paulista. Gostaram? Não gostaram? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Então é isso, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícia do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente do Corinthians. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa aqui também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço aí no seu coração. Não esquece de deixar seu like para fortalecer nosso trabalho. Sempre tá trazendo vídeo do Timão todos os dias aí, valeu? Vitória super importante. Ontem Neymar jogou, Memphis jogou muito bem, Yuri Alberto deu aula. Então é isso. Tamo junto, forte abraço. Mais uma vitória aí pra conta do pai.